1 Samuel, capítulo 22. Para quem não percebeu, mês de janeiro eu não estive aqui, estava de férias. E nessas férias nós passeamos bastante. Foi umas férias assim muito abençoadas. Deus abriu portas, como falei de manhã, brincando com os irmãos. Passamos um bom tempo em Búzios, um bom tempo em Angra e um bom tempo no mato, dentro de um sítio maravilhoso, cercado por verdes, bichos, mosquitos, evidentemente, não pode faltar. Mas uma piscina linda, um lugar bucólico, com um laguinho para você pescar. Você pega o peixe e dá para a secretária do lar fazer o peixe, a gente comer. Você pega a fruta do pé e come. Um lugar assim, tremendamente restaurador. E passamos pelas praias do Rio de Janeiro e foi um momento de muito descanso. E, como eu falei pela manhã, eu trabalho com a voz, com a comunicação, trabalho com a palavra. E quando a gente trabalha muito com a palavra, a gente desenvolve algumas habilidades, não só a da fala, mas a da audição também. A gente aprende a ter ouvido de tuberculoso. A gente não só capta sons, e principalmente na comunicação das pessoas, como a gente aprende a discernir os sons que ouve. E algumas frases, a minha antena captou nesse mês diferente, nesse mês do sonho. Férias é mês de sonho, né? Porque a gente vive o sonho durante um tempozinho do ano, depois volta para a realidade. E voltar para a realidade não é fácil, né? Voltar para a realidade não é simples, porque a gente gosta desse tempo de sonhos. Mas não dá para sonhar a vida toda, a gente tem que voltar para a realidade e dar graças a Deus porque tem uma realidade para voltar. A vida se desenvolve na realidade. E nesses meus passeios, ou sentado à praia, ou dentro de um barco, ou num restaurante jantando com tantos amigos com os quais eu jantei e estive durante esse mês, algumas frases me soltaram aos ouvidos. E algumas dessas eu vou compartilhar com os irmãos. Uma delas, eu ouvi sentado à mesa. Não, sentado na cadeira. Não se senta na mesa. Eu estava na praia de João Fernandes, em Búzios. Debaixo de um sol de 40 graus, coisa horrível. Do lado da minha esposa. Do meu amigo pastor Silaí, que é pastor da maior igreja brasileira dos Estados Unidos. Lá da Flórida, ele estava lá em Búzios durante esse tempo. A gente estava sentado à mesa, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa. E a praia estava cheia, atrás tinha uma mesa. E eu ouvi uma frase que uma mulher produziu. E ela disse assim para uma amiga que estava com ela: o feio não serve nem para ser meu empregado. Eu não gosto de gente feia. O feio não serve nem para ser meu empregado. Eu não gosto de gente feia. Nossa, essa palavra entrou em mim como uma flecha. Eu falei, meu Deus, será que é porque eu sou feio que eu estou tão chateado com essa frase? Será que tem a ver comigo? Eu falei, não, eu não sou tão feio assim. Não é? Posso não ser bonito, como falei de manhã, mas eu sei do meu charme, não é? Eu sei dos meus valores estéticos, não é? E a mulher continuou falando dos feios. Feio não serve nem para ser meu empregado. Depois que ela falou isso, eu não sei mais o que eu estava conversando com os amigos. E eu fiquei prestando atenção na conversa da miserável. Não suportando aquele espíritozinho de fofoquinha que habita todos nós, eu olhei para trás para ver se ela era bonita. Geralmente deve ser feia, uma feia recalcada, que deve ter feito uma plasticazinha, algum embelezamento, encheu aquela boca de botox, aquele lábio botocado horrível, que você sabe como é que é. Eu olhei para trás para ver a miserável. A miserável era bonita, era muito bonita. E fiquei vendo o conteúdo do diálogo. Mas em meia hora de diálogo ou mais, não saiu uma palavra que prestasse. Mas nenhuma. Não houve nada, nada.
tudo girava em torno do estético. Tudo girava em torno da aparência. Tudo girava em torno do que parece ser. Nenhuma palavra foi em torno do que é, do conteúdo. E à medida que ela ia falando as suas besteiras e achava eco nos seus pares, eu fiquei pensando, meu Deus, ela é tão bonita, mas é tão burrinha. Aí, essa frase ela me incomodou. Falei, cara, será que eu me acho feio? Não sei, amor. Porque eu fiquei incomodado com essa frase. O feio não serve nem para ser bem empregado. Quantos feios nós temos aqui? Levanta a mão, por favor. Hoje não veio nenhum feio. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aquela palavra não foi contigo. Dá uma olhadinha para o lado, vê se é verdade que não tem nenhum feio aqui hoje. Dá uma olhadinha para o lado. Para o lado direito, para o lado esquerdo. A ideia de belo, a ideia de beleza, de feiura, é totalmente subjetivo. Não há padrão. Você pega o padrão da televisão ou das modelos que trabalham com vestimentas, aquelas mulheres guias, faquis, minhocas andantes. E a mídia diz, estas são as belas. É o que a mídia diz, mas se você perguntar aos homens do Brasil, e fala assim, você prefere essa mulher que parece uma minhoca andante, que é famosa, ou prefere aquela mulata da Mocidade Independente de Padre Miguel? Pergunte a 10 homens, e você vai ver que o padrão de beleza do povo é diferente do padrão de beleza da televisão. Há quem goste de negro, há quem goste de louro, há quem ache Ronaldinho Gaúcho lindo. Minha filha caçula, ela fica, pai, mas é lindo demais. Falou, Jesus, já sei o que vai ser o meu genro. Já sei o que vão ser meus netinhos. E o padrão de beleza dela é só misericórdia, irmão. Ela acha ele lindo. Eu gosto dele de graça. Sou fã dele. Mas dizer que o bicho é bonito, pelo amor de Deus. Bem, mas ela acha. E quem vai tirar isso dela? Para ela é. E quem pode se meter nisso? Ninguém. Então, a ideia da beleza, da estética, da aparência, deveria ser uma matéria que não deveria ser discutida entre nós. Beleza não se põe em mesa. Mas, na frase daquela aparente madame, não sei se era, não está em voga necessariamente estética, mas está o preconceito. Na fala daquela mulher, de fato, de verdade, tirando a brincadeira, o que me incomodou não foi o assunto estético, mas a força que havia nela que a fez pronunciar tal frase. Preconceito. Ela está dizendo para mim, o que vale é o que os meus olhos veem. O que ela está dizendo para mim, o que vale é a aparência, a essência não me interessa. É o que ela está dizendo. E aquela frase ficou na minha mente e eu quero falar rapidinho sobre isso aqui. Não só sobre isso, mas tomar isso para a gente tirar alguma lição para a nossa vida. Uma outra frase que eu vou falar nos outros domingos, me marcou. Eu estava num outro lugar e alguém falou assim, ó, quem tem medo vive pela metade. Essa frase me impactou, Josimar. Quem tem medo vive pela... Eu não sei quem disse, onde disse, eu não me lembro mais. Mas eu ouvi essa frase assim tão contundente e faz uma declaração a respeito desse sentimento que eu já preguei aqui e falei que é um paralisante do inferno,
se ele for além da conta, se ele vier de forma desmedida. Essa pessoa diz que o medo faz com que a pessoa viva a vida pela metade. Eu vou falar algo sobre o medo a partir dessa frase. E uma outra frase, escutei outro dia numa das praias do Rio de Janeiro, eu gosto muito de praia. Eu e André estávamos sós, na nossa barraquinha sentados, mar encapelado e a gente só no baldinho, sem preconceito. Do lado tinha uma barraca daquelas grandes que se vende no Carrefour, de 4, 10, grandes, e uma muvucada de bardela, com farofas e tudo mais, todo mundo deitado no chão, deitado, bife à milanesa, aquele pessoal que chega às 6 horas da manhã, sai 9 da noite, e estava lá uma zoação, bebendo, falando palavrão, rolando na areia, jogando bola na areia, jogando areia em todo mundo, e uma barracada só. E um disse pro outro assim: ué, você ainda usa aliança, cara? Uso. Pô, mas esse negócio de aliança está por fora. Não existe mais aliança. Alianças não existem mais. Pronto, a frase entrou. Alianças não existem mais. Claro que ele falava dessa aqui, essa de ouro que a gente usa no dedo esquerdo. Mas quando ele diz aliança não existe mais, ele não está falando só do anel. Ele está falando que se o anel é símbolo de uma aliança, essa aliança da qual ele é símbolo, isso não existe mais. Tira isso do dedo. Nessas expressões populares, a gente consegue detectar o que vai dentro do coração de uma sociedade. Valores estéticos, valores hedonistas, que tem a ver com prazer, e valores capitalistas. Grana, ter. E esses valores são valores que, se forem pesados na balança, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do vamos ver da vida, nós vamos ver que quando o vamos ver da vida, quando a dor se instaura, a dor não pergunta se você é bonito ou se você é feio. A dor não pergunta se você malha ou se você não malha. A dor não olha para teu corpo e procura estrias ou não. Se ela é dor e quando ela chega, ela faz a gente gemer e pronto. E não adianta ser bonito ou feio. Não adianta ser rico ou pobre. Não adianta ser doutor ou analfabeto. Na hora do vamos ver, a estética não serve para nada. Então são valores que perderam seu sentido, mas que são extremamente valorizados por essa sociedade que sofre e, pior, não sabe como vencer o sofrimento. Então, eu queria, na palavra da bela, porém burra, levá-lo a 1 Samuel, capítulo 22, e ler com você alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo 1. Você já abriu 1 Samuel, capítulo 22, amém ou não? Então vamos lá, versículo 1. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Atente para o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: não fiques no lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Volto com você para o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que, após mim, leia, se achavam em aperto, diga. Todos os endividados, todos os amargurados de espírito,
Mais uma vez, conforme uma outra versão, se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, digam. Todos os endividados e todos os insatisfeitos. E diz o texto, amado, que Davi se fez chefe de todos. Bom, eu poderia dar um tema para essa mensagem. Davi e suas más companhias. Não podia? Davi era o homem segundo o quê? Quem pode me lembrar, por favor, bem alto? O coração de Deus. Então me responda uma pergunta lógica. Um homem segundo o coração de Deus é um homem abençoado ou não? Pouco abençoado ou muito? Um homem abençoado atrai coisas boas ou ruins? Pois bem, e essas pessoas que Davi atraiu? Eram boas ou ruins? Não precisa responder. Porque nós entramos no campo subjetivo. À luz da sociedade contemporânea, se eu atraio gente que está apertada, ou seja, gente que está em dificuldade, se eu atraio gente que está endividada, se eu atraio gente amargurada, eu estou atraindo gente ruim. Pois é, mas nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando a respeito de um homem, você já me ouviu falar aqui centas vezes, é aquele camarada que Deus pegou no meio de milhões de seres humanos, colocou aqui e disse assim, olha gente, é isso aqui que eu quero ver reproduzido em vocês. Esse aqui é o protótipo de gente no meu coração. É isso aqui que eu quero ver reproduzido em vocês. Agora, esse homem que é o protótipo do coração do Todo-Poderoso, fugia de Saul, ele estava em fuga, se esconde dentro de uma caverna, e para a caverna acorrem gente dessa qualidade. Gente em dificuldade, ou seja, em aperto, gente endividada e gente amargurada de espírito. Essa gente aqui não serve atualmente nem para a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica hoje quer distância de gente endividada. A gente quer os empresários. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Sexta-feira tem a corrente dos empresários. Vamos abençoar as suas empresas. Vamos abençoar os seus negócios. Corrente para os empresários tem. Mas eu nunca vi a corrente das donas de casa. Nunca vi a corrente dos pedreiros. Nunca vi a corrente dos cobradores de ônibus. Por que tem corrente só para uma área de profissionais? Porque só um grupo de profissionais é privilegiado pela igreja. Por que só os empresários? Ah, pastor, porque nós pastores estamos querendo alcançar essa classe. Por que essa classe? Por que não as outras? É porque empresário traz recursos para a igreja. Mas Davi, ao contrário da igreja, não atraiu o empresário, atraiu gente endividada. Gente que sentava do lado dele e dizia, aí chefe, beleza? O bagulho tá doido. Tem algum aí para me emprestar? Gente como essa você se achega ou foge? A gente foge. Se eu e você estivéssemos nessa caverna de Adulão e atraíssemos esse tipo de gente, nós íamos dizer assim, ai meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, completem, mais assombração aparece. Eu já estou numa M danada, numa mediocridade danada. E agora eu fujo para a caverna de Adulão e ainda chega esse tipo de gente. Mas diz Davi, diz o texto que ele se fez chefe deles e havia com ele cerca de 400 homens. Aqui, irmão, não tem ninguém bonito, ninguém cheiroso, ninguém bem vestido. Não há ninguém, a partir da indumentária valorizada, não há ninguém honrada, ninguém exaltada. Só há gente quebrada, só há gente ferrada, só há gente derrotada, só há gente aparentemente desprezável.
Mas um homem cheio de Deus não os rejeita. Aqui, a gente tira duas lições para o nosso cotidiano, para a nossa vida, e que me abençoou muito nesses dias, e eu queria compartilhar com você. Primeiro, uma companhia verdadeiramente honrada, uma companhia de honra, uma companhia honrada, nem sempre vem abençoada pela beleza. Guarda essa palavra aí, parece idiota, mas não é. Eu vou explicar a você. Uma companhia honrada nem sempre vem abençoada pela beleza ou pelo estereótipo de campeão. Terminei o ano e fiz uma confissão, irmãos. Estou terminando 2010 muito cansado e mais pobre. Perdi alguns amigos que eram fonte de vida para mim e que apostataram da fé e agora não são mais fonte de Deus para a minha vida e nem fonte humana. Não quero me alimentar numa fonte que não se alimenta de Deus. Eu falei, chega o ano, relacionalmente falando, mais pobre. E disse, no dia 31, que um dos meus pedidos para Deus em 2011 era, Senhor, eu quero novas amizades, amizades grandes. E eu não estou falando de amizade para o pastor, não, estou falando para o Neil. Não estou falando de relacionamento pastoral, estou falando de relacionamento humano. Estou falando não relacionamento para aquele cara que é quando eu faço alguma coisa, mas estou falando de relacionamento para aquele cara que eu sou quando eu sou o que sou. E você não tem noção, eu recebi centenas de e-mails, centenas e centenas de e-mails de pessoas dizendo assim, pastor, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Pastor, eu me candidato a ser seu amigo, queria muito me aproximar do senhor, eu quero ser seu amigo. E alguns dizem assim, ó, sou empresário, moro na Barra, moro em Copacabana, eu tenho tanto não sei o quê, eu tenho uma empresa, eu tenho não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, o que é isso, é um emprego? É assim que se constrói uma amizade. Uma amizade se constrói mostrando currículo. Uma companhia que faça bem para a alma, que traga significação para a nossa vida. Se constrói assim, com aparência, com carteirada. É assim que o ser humano hoje escolhe suas companhias. Eu fiquei impressionado, irmão. Li alguns e-mails que alguns eu começava a chorar e outros eu começava a dar gargalhada. Eu falei, isso aqui não pode ser sério. Pessoas escrevendo, querendo me impressionar, para ver se eram dignas de ser amigos próximos do Neil. Falei, Deus, o que passa na cabeça dessa sociedade contemporânea? O que a gente entende como valoração humana? O que a gente entende como princípios, como valores de fato de verdade? Porque para aquela bela burra de Búzios, o que conta é a imagem. Porque se não tiver beleza, não serve nem para ser meu empregado. E eu posso garantir a você, embora não seja adivinho, que essa mulher deve sofrer profundamente de solidão, consequentemente de depressão. Eu vou dizer por quê. Bom, nós vivemos na época da aparência, e geralmente a gente compra um produto pelo invólucro. Você está passando no mercado, tem vários tipos para o mesmo produto. Cada um numa caixinha diferente. Grande parte de nós compra o mais barato, mas a outra parte não compra o mais barato porque já aprendeu na prática que o barato geralmente, concluam, sai caro. Diga assim para o seu lado, ó, não vai no mais barato sempre não, irmão. Diga pra ele aí. Entra nessa que é furada. Você vai comprar 2, 3 vezes. Alguns de nós já aprendemos isso. Aí, às vezes não compra o mais barato, vai para o outro polo. Se o mais barato sai caro, então vou logo no mais caro, eu vou no mais bonito, porque deve ser o melhor. Aí quebra a cara porque comprou pela aparência. A gente compra o livro pela capa. Se a capa for bonita, às vezes nem lê o cabeçalho. É por isso que a indústria do marketing investe milhões e milhões e milhões
e milhões em imagem, porque a gente compra imagem. A gente compra pelo pacote. Comprei um suplemento esses dias pela internet. Li lá todos os componentes dele, o nutricionista abençoou. Eu comprei, veio numa lata desse tamanho. Li, rapaz, o negócio é bom, hein? Eu abro a lata, tem um saquinho desse tamanho com os negócios dentro. Eu falei, miserável, rapaz. Uma lata que deve caber uns 10 litros, vem com um negocinho de meio litro. Mas por quê? Porque a gente compra a imagem. A gente compra a aparência. Agora, irmãos, na vida relacional, nós não podemos julgar dessa forma. Nós não podemos ir pelo mais bonito, pelo mais belo. Nós não podemos julgar pela aparência, porque a gente quebra a cara. Mas quebra mesmo. Eu tenho visto tanta gente quebrada, ferrada nas emoções, porque julgaram pessoas pela aparência, ou atraíram gente, abraçaram gente, se aproximaram de gente porque era bela, e quebraram a cara, mas, mormente, se afastaram de gente que não era bela, porque não era bela, e quebraram a cara mais ainda. Essa sociedade que produz adágios como, olha, os feios que me desculpem, mas, digo, a beleza é fundamental. Pois é, como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos todos, hoje nós vivemos a época como nunca antes. Nunca se viu gente tão bonita como agora. Nunca se investiu tanto na beleza. Você já me ouviu pregar aqui que a indústria da estética, tirando a pornográfica sexual, é a mais rica do universo. Tira o sexo. Não há nenhuma indústria no planeta que produza tantos milhões e bilhões de dólares e euros como a estética. Nós maridos é que sabemos o que estamos falando. Quando nossa esposa fala assim, estou indo ao cabeleireiro. Alguns dizem assim, glória a Deus, ela vai voltar lindona. Outros dizem assim, tem misericórdia de mim, meu Deus, vou ganhar uma facada. É a indústria da estética, faz bem para a alma, estética, aparência. Mexe com a gente agora, quando o assunto é relacional. Irmãos, tome cuidado. A companhia de honra nem sempre vem abençoada pela beleza. Num dos momentos mais adversos da vida de Davi, talvez o mais adverso, ele ainda não era rei, Saul era. Saul tinha inveja dele, sabia que ele era o eleito de Deus, sabia que ele o sucederia mais cedo ou mais tarde. Ele tinha Davi como uma ameaça, e ele cismou que Davi tinha que morrer. E ele caçou Davi como uma caça para matá-lo, e Davi fugiu como uma caça em fuga. Inveja pura. E Davi, nos momentos mais adversos, quando ele teve que fugir com a sua própria família, pai, mãe, irmãos, foi no braço do adverso, foi no braço do feio, foi no braço do endividado, foi no braço do amargurado que ele encontrou repouso. Foi no braço de gente que não tinha dinheiro, não tinha coisa alguma, que ele encontrou a verdadeira riqueza, aquela que existe dentro. Foi lá que Davi encontrou apoio. No momento mais difícil, ele não achou apoio naqueles que poderiam ser relacionados entre o time dos campeões, dos mais que vencedores. É o que diz o texto. As companhias com as quais viveu, certamente não poderiam ser roladas entre os exemplares, porque não eram bem-sucedidos, nem bonitos, nem sociologicamente dizendo honrados. Todavia, ainda assim, Davi os elegeu, quando não os renegou. Davi sabia que tipo de gente estava chegando. Davi sabia que tipo e qualidade de ser humano estava chegando. Mas Davi, o que ele fez? Transcendeu a aparência. Davi transcendeu a estética. Davi transcendeu o que os olhos biológicos olhavam. Davi conseguiu ir além, viu além do alcance. E quando ele conseguiu ter essa visão que foi além da aparência, sem preconceito, Davi foi abençoado, protegido, honrado, restaurado. Porque ele amou, simplesmente amou aquilo que Deus ama. Deus ama a todos os seres humanos igualmente, independente do que fazem, do que tenham e de que como sejam. Deus ama você. Eu quero que você dê um glória a Deus bem alto por causa disso, irmão. Diga, irmão, que está do seu lado, independente de você, Deus te ama. Diga para ele aí.
poderia também deixar de aproveitar a oportunidade para deixar uma palavra para você que está aqui, irmão, tem problemas gravíssimos com a sua imagem. Você que, quem sabe, consciente ou inconscientemente, concorda com aquela bela burra de Búzios, que acha que felicidade é um direito para os bonitos. Estava no final de dezembro na academia conversando com o Yancy. E a gente estava falando sobre uma das alunas dele que começou agora, que tem obesidade mórbida. E estava lá na academia, nem está mais. A gente conversava sobre a dificuldade que deve ser, o preconceito que deve ter. Passa uma daquelas charadonas e diz assim, pô, Yancy, não é preconceito. É feio mesmo, cara. Não é preconceito, é ridículo. Não é preconceito, como é que vai ser feliz sendo feio desse jeito? Aí o Yancy falou assim, pô, não é bem assim. Não é bem assim. Então, como que não é? Ela não está falando comigo, mas não tem jeito, eu vou ter que me meter. Eu falei, não é bem assim, porque há pessoas diferentes de mim, de você, que não são reféns da aparência para serem felizes. São pessoas que são maiores do que eu, que são maiores do que você, quem sabe maiores do que Yancy, que gostam muito de se ver no espelho, mas não dependem disso para ser felizes. São pessoas que cresceram tanto que a imagem é só mais um dos muitos valores que carregam dentro de si. Não é só o valor que carrega dentro de si. Que bom que a obesidade é nela. Agora, se essa obesidade pegasse em você, que depende da sua imagem, aí sim você seria uma eterna infeliz. Agora, o que a gente está discutindo aqui, querida? Não é a obesidade dela, é a sua pretensa beleza. Agora, quem garante que você não sofra um acidente de carro hoje e fique tetraplégica por resto da sua vida? Por que é isso? Então, pô, joga praga. Não estou jogando praga. Eu estou falando de possibilidades. Essa aluna não foi obesa mórbida a vida inteira. Quem tem deficiência física não teve deficiência a vida inteira. Quem sabe foi por causa de um acidente. Agora existem pessoas e pessoas. Alguns são reféns da imagem, outros não. São maiores do que nós e não dependem sequer dela. Ela foi murchando. Temos que ter cuidado quando formos julgar a aparência de alguém. E a doninha ficou lá malhando na sua obesidade. Uma menina autoestima dessa, hoje ela não está mais lá, não sei para onde ela foi. Mas que tem direito, como qualquer Miss Brasil do universo. Tenho encontrado com uma legião de jovens que tem um padrão de beleza em si que é alcançar. E acha que só vai ser feliz quando alcançar. Você está enganado. Quando alcançar esse padrão de beleza, isso vai melhorar um pouquinho a tua estima, mas a tua infelicidade não tem a ver com a beleza. Porque se a beleza for alcançada, mas não for preenchida com essência, você continua essa porcaria de gente que você é. O que acontece é que muitos de nós coloca a culpa na beleza ou na ausência dela. Mas ela não é a realidade da minha tristeza. Porque quem é feliz o é, independente da aparência que tem. Via, quando preparava essa palavra, uma imagem no YouTube, e você já deve ter visto essa imagem, de um jovem que vive no hospital há muitos anos, e está lá há décadas. Ele não mexe nada senão só os lábios. E ele se comunica por um aparelho posto na faringe, na laringe. Ele se comunica com o computador piscando os olhos e o computador obedece. Mas Deus lhe deu um talento, ele pinta quadros. Como, pastor? Com a boca. Ele deitado pintava os quadros. E quadros extremamente lindos. E são vendidos a peso de ouro. E o repórter entrevistando aquele homem que tem perna e não anda, tem braço e não fala, tem braço e não pega, tem boca e não fala, tem nariz e sei lá, está lá vegetando. Na fala dele, na comunicação dele, a gente via estima, a gente via gratidão, a gente via vontade de viver.
Está lá encravado numa cama. O seu mundo se restringe a 1,80 m por 1,20 m. Agora, quantos de nós tem o mundo inteiro pela vida e está reclamando? Quantos de nós pode ir aonde quiser, do jeito que quiser, mas não vai por pura covardia? Por puro preconceito, medo? Quantos de nós? Temos que ter cuidado quando nós julgamos alguém pela aparência. Temos que tentar sobreviver a esse mundo que vive da aparência. Porque ela deve ser um dos valores que nós persigamos. Mas não deve ser o valor pelo qual vivamos. Deus ama a todos. Igualzinho. Independente da forma que você tenha. Até porque essa forma que você tem, foi Deus quem te deu. E se foi Deus quem te deu, ela é linda no nome de Jesus. Me ajuda, diga, irmão, que está ao seu lado. Você é lindo do teu jeito. Diga para ele. Quem recebe essa palavra? Eu sou lindo. Aplauda o Senhor pela sua beleza aí. Diga. Aleluia. Toma posse dessa palavra aí. Chegar em casa, vai para o espelho e dá um glória bem alto. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa imagem que eu tenho. Não sou nenhuma pinchen, mas eu sou eu. E é tudo que você pode ser. Você. Amém, amado? Dá glória a Deus porque você é você. E ser você é ser uma pessoa única no universo. Deus fez você e jogou a forma fora. E mais, fez você para ser feliz, amado. Então vai ser feliz no nome de Jesus a despeito do que você seja. Davi não os renegou. Por quê? Porque a restauração que devolve a vida acontece primeiro dentro, não fora. Ninguém infeliz, ninguém se sentindo derrotado, ninguém doente da alma se cura melhorando a aparência. Eu sei, irmão, o quanto melhorar a aparência mexe com a estima. As irmãs sabem, eu entendo as irmãs, eu entendo quando a minha esposa vai para o salão de cabeleireiro e pinta o cabelo, estica o cabelo, faz unha, faz aqui, faz ali, faz massagem disso, massagem daquilo. O salão de beleza, ele é um consultório terapêutico. E o cabeleireiro, a manicure são os terapeutas. Você vai com o seu cabelo endemoniado, ele sai liberto. Você entra um, sai outro. Você sai feliz da vida. E você sai feliz com a sua aparência. Mas eu e você sabemos que é só um sonho. Dá 2, 3 dias, 4. Volta para a realidade. Não tem problema. A gente volta para o consultório terapêutico e para terapeuta. Verdade. A gente entra nesse vai e vem do salão. Legal. A gente gosta de malhar, a gente gosta de cuidar da aparência, a gente gosta do esporte. Falar nisso, Belfort perdeu ontem, né, cara? Assim, puxa vida, eu fiquei chateado pra caramba. É MMA ontem, Anderson Silva e Vitor Belfort. Fiquei até 4 horas da manhã acordado, vendo aquela luta, doido pra ver o Anderson tombar. Nunca vi um chute daquele, o Cleiton. Frontal, o cara ganhou um nocaute. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente gosta de treinar e tal. Mas, quando o que está dentro está ruim, não adianta investir só fora. Quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer se tornar alguém melhor, não é mudando por fora que a gente faz. Porque a mudança primeira tem que acontecer dentro. É a lógica, é a dinâmica da palavra. O que a Bíblia fala sobre isso? O coração alegre, quem pode concluir? Formoseia o rosto. Quando dentro está bom, do lado de fora acompanha o lado de dentro. Se o coração está alegre, o rosto está formoseia. Então, todo coração alegre aformoseia o rosto. Mas nem todo rosto formoso é sinônimo de um coração alegre. Para quem está bem por dentro, todo mundo é bonito. Para quem está bem no coração,
veja o que vir no espelho, é glória a Deus. Porque o problema não está na imagem, mas nos olhos que veem. Não está no fato de esse arranjo é bonito. Porque para mim ele é, para você talvez não seja. Depende do que? Dos olhos que veem. Depende do que emana de mim para este jarro, ou para aquela pessoa, ou para aquela outra pessoa. Tenho que tratar dentro do coração. E muitos corações Deus tem tentado tratar, e não tem conseguido, porque há muitos de nós que escolhe de onde virá a cura, de onde virá a bênção. A gente está preocupado com a imagem, com a aparência. A gente acha que Deus só usa os bonitos, os inteligentes, os sábios, os grandes, os ricos. A gente acha que Deus tem um grupo especial de gente que Ele usa. E nós estamos enganados, irmãos. Eu tenho certeza na minha alma que aqui, primeiro, tem gente que está sofrendo, está passando um momento ruim na vida. Isso é lógico. Não é o Espírito que está me revelando, não. Numa multidão dessa, claro que tem gente que está infeliz. Imagina lá no site me ouvindo. Imagina quantos milhares não vão ouvir esse CD. Claro que tem um monte de gente desgraçada me ouvindo. E está me ouvindo exatamente porque está desgraçada do lado de lá, ou aí sentado. Agora, uma outra certeza eu tenho além dessa, é que muitos destes, Deus já quis sarar, mas não pôde, porque escolheu de onde viria a ajuda. Porque se vier de baixo, a gente acha que não pode ser de Deus. Se vem de alguém, quem sabe, de quem eu não goste, então não é de Deus. Se vem de alguém com quem eu não me simpatizo, talvez não seja de Deus. Se vem alguém que o adora diferente, que é numa religião diferente, de uma igreja diferente, que usa uma roupa diferente, não pode ser de Deus, porque para mim Deus só usa gente como eu. Pois é, usa gente como você está nessa miséria que está aí. Falando nisso, eu me lembro de Naamã, chefe do exército sírio, 10 quilos de medalha na farda, mas dentro ele tinha lepra. E a lepra falava muito mais do que os 10 quilos de medalha. Tentou ajudas em todos os médicos da mais alta sociedade do seu tempo, não conseguiu nada. De onde veio sua ajuda? De uma guriazinha, escravazinha, que ele trouxe para servir sua patroa, de um povo que ele escravizou, o povo de Israel. Levou o cativo Israel e lá do meio dos escravos, dos pobres, dos miseráveis, dos endividados, dos amargurados, dos negros, ele trouxe uma menininha. Você vai ficar aqui para servir minha mulher. Aí essa menininha, vendo o desespero do poderoso general, procura a mulher dele e fala assim: minha senhora, se meu senhor estivesse diante do profeta que é Israel, ele ficaria curado. De onde veio a ajuda dele? De uma componente do povo inimigo. De onde veio a ajuda do general? De uma pessoa da ralé. Veio de uma escrava, de um ser não contado, sem honra. Mas foi de lá que veio a cura. De alguém sem beleza. Agora, quantos de nós aqui, patrões, temos um empregadinho que varre o nosso escritório e a gente não dá bom dia? Quantos de vocês sobem aquele elevador do prédio há 10 anos com o mesmo ascensorista, mas nunca deu boa tarde? Quantos de nós, generais, coronéis, majores, nunca cumprimentou o soldado com o qual trabalha 2, 3 anos? Aquele molequinho bizonho, mocorongo, mas que está sempre ali fazendo o seu trabalhozinho, cantando um hino. Mas você talvez diz: quem é esse moleque para poder me abençoar? Eu sou um coronel. Você é um coronel de barro, seu Zé Mané. Quando Deus quer usar, Ele usa qualquer um. Então põe na sua cabeça, meu irmão, porque eu estou profetizando que 2011 será um ano de vitória. Creia que Deus usa os métodos e as pessoas menos críveis. Ele vem de lugares inimagináveis para abençoar a gente. Então a palavra de Deus para nós nessa noite significa ligado. Porque se Deus quiser te abençoar, Ele vai fazer de qualquer forma. Cuidado para que você não seja um empecilho na bênção de Deus na sua vida.
Cuidado. Cuidado como você trata os mais simples. Cuidado com aqueles que estão abaixo de você. Cuidado como você lida com eles. E não se impressione com a aparência. Preguei aqui ano passado várias vezes. Nunca se impressione com a santidade de ninguém. Se há uma coisa que não me impressiona nos crentes, são as suas santidades. Não me impressiono com os grandes apóstolos, com os famosos pregadores, com os super bispos primários que estão por aí, gente que gasta milhões para aparecer na televisão. Nada disso me impressiona. Mas me impressiono constantemente com aquela irmãzinha que muitas vezes chega aqui, como irmã Dalzira hoje de manhã. Falou, meu pastor, vem aqui, eu quero lhe dar um abraço. Eu desci, dei um abraço, um beijo na Dalzira. Ela disse 2 palavras no meu ouvido, 2. E eu me arrepiei do alto da cabeça às plantas dos pés. E as 2 palavras dela me abençoaram para a semana inteira. Analfabeta. Então, meu irmão, as companhias de honra nem sempre são abençoadas pela beleza. Não se impressione com a beleza, com a performance de ninguém, porque isso só impressiona a homens, a Deus não. Deus quer muito abençoar você em 2011. Vou profetizar. E vai, quem recebe? Não escolha as pessoas que Ele vai usar para isso. Trate bem a todos. E não escolha. Deixa que Deus faça isso por você. Ele sabe e não rejeitou ninguém porque Ele sabe que a restauração que devolve vida à vida acontece primeiro dentro e não fora. E também por que Ele não rejeitou? Porque para quem quer curar a vida, tem que primeiro curar os olhos, porque o problema está na forma como a gente vê. Está na forma como a gente vê. Eu estava em Búzios e paguei a diária de uma academia para eu dar uma corrida. Estava na esteira e tem uma pessoa do lado correndo, me olhando toda hora. Aí eu olhava, falei, já sei, sou eu mesmo. Aí ela não resistiu, parou a esteira, disse, senhor pastor Neil? Eu falei, sou o pastor Neil. Meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou correndo. A mesma coisa que você. Não, em Búzios. Eu estou de férias, estou passando um tempo aqui, descansando e tal. Rapaz, meu Deus, o senhor aqui, eu acabei de assistir o senhor no DVD, trazendo a arca, ele começou e tal, e eu estou correndo. Mas que honra, o prazer é meu. Volta para a esteira, vamos conversar correndo. É verdade, ela voltou para a esteira. E a gente foi trocando ideia. Só que se eu falar correndo, eu canso. Aí eu botei para a caminhada, vou caminhar porque eu não consigo correr falando. Aí ela foi falando da vida, 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 falando da vida. Aí depois que a gente acabou de conversar, ela falou assim, pastor, eu tinha pedido a Deus para Ele mandar alguém para falar comigo. Porque eu estou passando por um momento assim assado, assim assado. Eu sei que o Senhor é a resposta de Deus para a minha oração. Só pode ser, não é possível, logo o Senhor aqui. Eu falei, pode ser que eu seja. Quando ela acaba de falar isso, na esteira do lado tinha uma menina que a filhinha dela estava na frente, esperando a mãe acabar de malhar. Ela estava batendo uma bolinha, a bola correu do nosso meio, aí a menininha passou correndo, aí esbarrou na gente, ela estava com, como é o nome daquele bagulho que a gente bebe água? A garrafinha. Squeezer. Aí o squeezer dela caiu. Aí quando caiu, ela falou assim, que falta de educação, hein? Aí eu que não presto. Olha, assim é uma criança. Vamos aproveitar para aprender um pouquinho. Nem sempre Deus responde nossas orações com palavras lindas, ou extraordinárias, ou fenomenológicas, e nem com as estrelas do mundo gospel. Talvez a resposta para a sua oração, minha irmã, não seja eu, mas essa criança. E se essa criança for a resposta para a tua oração, como você tratou a resposta de Deus para a sua oração? Poxa, é mesmo, né, pastor? Eu cheguei perto do ouvido dela e disse assim, olha como a mãe dela está te olhando. Ela olhou, a mãe dela estava de cara feia olhando para ela. Eu falei assim, eu não sou resposta de Deus para a sua oração.
Estou indo embora. Deus te abençoe e fui embora. Mas pastor, fui embora. No dia seguinte eu voltei. Ah, graças a Deus o senhor voltou. Ah, você está aí? Ah, só para lembrar, irmã, que eu estou de férias, viu? Mas vamos lá. Aí ela falou, não, pastor, eu entendi o que o senhor me ensinou ontem. Ouvi um sermão seu, alguns anos atrás, que o senhor falava, e ela ouviu mesmo, sobre a teologia do condicionamento da ação de Deus. Lembra dessa frase? Quando é que eu preguei esse sermão? A teologia do condicionamento da ação de Deus? Quando Jesus disse assim, ó, vão na minha frente, atravessaram o mar da Galileia, eu já vou. E eles pegaram o barco e foram. Só que não ficou nenhum barco na praia. Anoiteceu, Jesus apareceu, daqui a pouco aparece um cara andando sobre as águas. Diz o texto, eles temeram. E Jesus disse assim, não temais. Sou eu, não sou fantasma, como vocês estão imaginando. Aí Pedro falou, se é o Senhor, manda eu andar sobre essas águas. Anda, filho. Olha que eu vou, vem. E ele foi. E ele pisou nas águas, a água não afundou. Ele falou, rapaz, não é aquele mesmo? E ele deu lá alguns passos, eu não sei quando. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, olhou para as ondas, começou a afundar. Deus, ele foi no braço dele. Agora, a pergunta que eu faço e fiz naquele sermão, como é que alguém pode olhar para Jesus e confundir com fantasma? Como é que alguém pode olhar para Jesus e ter medo? Teologia do condicionamento da ação de Deus. Deus disse que estaria com eles. Mas eles acharam que Jesus tinha que vir num barco. Ele vai vir por esse caminho aqui. Esse corredor aqui é pelo qual Jesus vai passar. Pois é, condicionei a ação de Deus. Aí Jesus não vem no barco, Jesus não vem por esse caminho, Jesus não vem por essa igreja, Jesus não vem por essa pessoa, Jesus vem pelo outro corredor, Jesus vem flutuando, Jesus vem por um outro caminho, vem por outro time, ele vem com a camisa do time adversário. Não é Deus, é fantasma, não sou eu, seu Zé Mané. É que você condicionou a minha ação. Irmão, Deus não é o nosso chefe. Ele é o nosso pai. E papai tem prazer em abençoar o filho. E se ele vai abençoar você, ele o faz de qualquer jeito. Então amplia a tua visão sobre o outro. Porque Deus tem grandes coisas para você nesse ano. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Não condicione a ação de Deus, porque o teu Deus é maior do que aquilo que você possa conceber. Diga, irmão, que está ao seu lado, não atrapalhe Deus e abençoar você. Diga para ele aí. Agora aplauda esse Deus lindo, que é tremendo. Aleluia. Os bonitos que me desculpem, mas beleza não tem nada a ver. Deus abençoe vocês. Vamos a uma outra lição para terminar. A companhia de honra nem sempre vem abençoada pela beleza. Agora, uma outra. No outro polo. Por pior que seja o momento histórico pelo qual você passa, sobretudo priorize a sua família. Outra vertente. Veja, versículo 3. Dali passou Davi para Mispe de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi, ele está em fuga de Saul. Ele está cuidando de si para não morrer. Pessoas dessa laia se juntam a ele e ele as recebe, porque os seus olhos são saudáveis. Seu momento histórico era negativo, vivia ameaça de morte, mas o exterior dele não adoeceu o interior dele. Seus olhos continuavam bons. E a prova disso é que ele prioriza a sua família, deixa pai e mãe seguro em Mispá e continua a sua vida. Ele vivia uma contundente ameaça. Mas nem por isso deixou de cuidar dos seus.
Tal cuidado revela duas coisas. Primeiro, o que Davi carregava no coração. Você já me ouviu pregar mais de uma vez sobre 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8? Onde Timóteo diz assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família ou casa, nega a fé e é pior do que o incrédulo. Pior. Ele aqui prioriza a família, revelando, portanto, para Deus, revelando, portanto, para o diabo, revelando para todos aqueles 400 que se juntaram a ele, que a despeito da adversidade pela qual passava individualmente, a despeito de reconhecer as dores que os que se achegaram a ele viviam, que a prioridade dele era a família. Isso é postura de vida. Isso é fruto de arrependimento. Isso é um coração cheio de Deus. Isso é um coração cheio de amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Agora, o que a gente vê, irmãos, acontecer muito no dia de hoje? Pessoas que estão em crise, estão passando por momentos graves, passando por momentos históricos ruins, negativos, vivendo épocas jamais sonhadas, e por causa disso, faz da sua família algo desprezível ou o saco de pancada no qual ele desconta as suas neuras e nós. Atendi um pastor, janeiro, telefone. Neil, meu brother, preciso de sua ajuda. O que houve? Quebrou a mulher de pancada. Quebrou. O que houve, cara? Ontem tivemos a reunião na igreja, os diáconos, os presbíteros. Eu falei, pô, cara, manda os diáconos para a glória do Senhor. E beija a tua mulher agora por causa daquele velho. Tu desconta na mulher. Aí depois vem o arrependimento, pede perdão, é verdade. Você está perdoado, mas o olho continua roxo. Você está perdoado, mas o braço continua quebrado, a alma continua vermelha, ferida. E a gente se esquece que nossa família é exatamente aquilo que, quando tudo quebrar, será tudo que teremos. Parece que eu mudei de assunto no meu sermão. Quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, mas Deus, um tópico não tem a ver com o outro. Pela dinâmica da oratória e da homilética, esse sermão não cabe. O Espírito Santo falou como que para mim, cala a boca, meu filho, prega o que eu coloquei no teu coração. Porque eu estou levando dois tipos de gente para ouvir. Um é o escravo da beleza e preconceituoso. O outro é alguém que tem sacrificado a sua família por causa de uma besteira. Então esquece a técnica e a ética e prega. Aí, pois é, eu estou pregando. Então escuta o que eu vou falar para você. Você está aqui. Deus está dizendo para alguns de vocês, e vocês sabem quem são, que Ele está infeliz e insatisfeito com a forma como você tem tratado a sua família. Deus está insatisfeito com a valoração que você tem dado à sua família por causa do trabalho, por causa de amigos, por causa de adversidade. Eu não estou bem, pô. Não me encha o saco, não me perturbe. Crianças, mulheres, marido. Eu não estou legal, pois é. Porque não está legal, devia valorizar a família. Davi estava sendo ameaçado de morte, mas ele cuida do pai e da mãe. Eu morro, mas não deixo de cuidar da família. Porque caso eu não morra e perca tudo, menos a vida, tudo que eu terei é quem eu tenho em casa. Então guarda essa palavra no teu coração, irmão. Quando as bênçãos de Deus não chegam até a nossa vida, não chegam à nossa vida porque Deus não quer que elas cheguem, é porque há algo em nós que as impede de chegar. São posturas diante da vida e das adversidades nossas que impedem Deus de nos abençoar. Domingo retrasado, termino aqui, fui no Engenhão ver
a estreia de Ronaldinho Gaúcho. Eu sou vascaíno. Orem por nós. O bagulho tá doido. Ganhou do americano hoje não? Ganhou? Ah, então nós vamos ser campeão do campo da Taça Rio. Perdeu de 3, depois de 2. Depois de 1 empatou 0-0. Gol de 2, o próximo é 4. É tudo que a gente tem esperança, irmão. Então dá licença. Né? Time a gente não tem, então vamos viver de esperança. Muito bem. Fui ver a estreia do Ronaldinho Gaúcho. Falei com um amigo meu. Pô, brother, eu ouvi tu falar aí que tu ia comprar os ingressos. Eu vou lá ver se tem, não sei o quê. Pô, se tiver lá, compra 2. Um para mim e outro para minha filha. Minha filha é flamenguista doente. Aí ele falou, pô, mas na verdade nem sei se eu vou não. Minha filha fez uma malcriação. E eu não vou dar essa bênção para ela não. Falei, ah, então tem sentido. Acabou que não foi mesmo. Agora veja. Minha filha fez uma malcriação. Eu resolvi não comprar o ingresso para ela. Essa postura é uma postura de um pai que não ama? O que você acha? Parece postura equivocada, errada? Não. Esse é um pai que ama, que está dizendo assim, filha, pai ama e não pode recompensar uma postura equivocada. Se eu recompenso uma postura equivocada, eu estou dizendo, continue equivocada, porque há recompensa. Mas quando eu não te recompenso por causa de uma postura equivocada, eu estou dizendo, não se equivoque mais, para que você não perca as bênçãos que a vida tem preparado para você. É exatamente como Deus trata a gente. Filho, você está andando errado, sua postura está equivocada. A forma como você vê a vida, as pessoas, como você as trata, como você se postura, não tem a ver com o que você aprendeu de mim na minha palavra. Você é meu filho, você tem meu DNA, minha imagem e semelhança. Eu não posso abençoar você, embora queira muito, porque eu estaria recompensando o erro. Você está me impedindo de abençoar você. Grande parte, se não todas as partes, de gente que Deus ama, mas que não pode abençoar, não faz, não é porque ele mudou, deixou de ser amor, porque ele é infiel, porque ele não existe, porque ele é falso. Não, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Quem muda é a gente. Então Deus está dizendo assim, ó, está passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor está dizendo que a família não tem nada a ver com isso. Continua tratando ela bem. Continua tratando a tua mulher bem. Continua tratando teu pai, tua mãe e teus filhos bem. Continua honrando, porque você fazendo isso está mostrando o que há no teu coração. E fazendo isso, Emino, você está mostrando que tem posse, ou está de posse, da arma mais poderosa que o ser humano pode carregar dentro de si, que é a fé. E o que a Bíblia fala sobre a fé? A fé é a vitória que vence o mundo. Irmão, você tem fé? Quantos aqui tem fé, irmão? Diga, eu tenho fé. Você tem tudo que precisa para vencer isso contra o que você está lutando. Como é o nome do teu Golias? Como é o nome do teu inimigo? Como é o nome da tua adversidade? Não importa. Tem fé? Tem, pastor. Você está armado para vencê-la no nome de Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Quem não ama os seus, diz o texto, nega a fé. Todavia, o oposto é verdadeiro. Quem ama os seus, a solidifica. Quem ama a família, alimenta a fé. Amar a família é um ato espiritual que fortalece minha alma e meu espírito. Quando eu honro a minha mulher, quando eu amo a minha filha, quando eu beijo minha filha, quando eu me assento, quando nós nos amamos, quando nós estamos, quando nós somos, eu estou desenvolvendo não só um ato humano, sociológico, mas um ato espiritual. Eu estou me debruçando na palavra e me alimentando nessa palavra, mesmo que a Bíblia não esteja aberta. Porque a Bíblia diz que quem não ama os seus nega a fé, mas quem ama a solidifica. Muitos de nós estamos com a fé fraca porque não valoriza a família. Olha aí, ó, que coisa séria. Pastor, eu faço de tudo, faço campanha, subo um monte, faço jejum, estou em todos os cultos, aumento minha oferta, mas as coisas não acontecem. Como está tratando tua família? Se Deus liberou essa palavra, trouxe alguém para ouvi-lo, e como eu comecei o culto da manhã, e comecei o culto da noite profetizando que 2011 seria o melhor ano da sua vida, e da minha também.
2010 foi brabo demais para mim. Mas 2011 vai vir em dobro. Vai vir 7 vezes mais, melhor dizendo. Tudo que foi tirado em 2010, Deus vai dar 7 vezes mais a você e a mim também, no nome de Jesus. Mas Ele está dizendo, eu preciso estar preparado. Não condicione a ação de Deus. Cuidado com a sua reação com o belo. Cuidado como você trata as pessoas. Porque nem sempre a companhia honrada vem abençoada pela beleza. Muitas vezes é o contrário. E mais, por pior que seja a sua condição, valorize sua família. Porque você vai ver que Deus vai honrar você no nome de Jesus. Ama a tua mulher, cara. Ama teu marido. Ama teus filhos. Honra teu pai e tua mãe. E você vai ver que Deus vai pelejar por você. E a vitória vai ser sua pelo sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. E quem recebe essa palavra, dê-lhe o melhor aplauso. Porque Ele é digno. Aleluia.